Eu queria, esta noite, falar um pouco a respeito de uma palavra que, para mim, é uma das palavras mais emblemáticas que tem na palavra de Deus, em toda a Bíblia. Ela está desde o início até o último livro da Bíblia. E essa palavra é o engano. O engano está permeado na Bíblia do começo ao fim. E a palavra de Deus sempre vem revelando, mostrando, através de episódios, de passagens de alguns irmãos que preferiram entrar por esse caminho. E deixaram o engano separar eles da presença de Deus. Entraram por esse caminho, um caminho muito sutil, um caminho tenebroso, um caminho que nos engana. Parece uma redundância, né? Mas é um caminho que o engano nos engana. Quando nós, às vezes, nem percebemos, nós estamos trilhando esse caminho. E eu dei uma olhadinha assim na nossa língua portuguesa, o que significa a palavra engano. Ela significa um erro, um equívoco, um mal entendido, uma ilusão. Pode ser um descuido involuntário, mas pode ser um descuido ou uma intenção voluntária. Aí seja, ela está embutida a mentira, a dissimulação, induzir alguém ao erro, ação de esconder a verdade, agir com falsidade, cometer uma falha, desvio da realidade ou da verdade, uma avaliação errada. Tudo isso significa um engano. Então nós podemos observar e ver que o engano, ela afronta a verdade. Ela afronta a verdade. Toda vez que alguém entra por esse engano, ele está afrontando a verdade, ou está desviando, ou está tomando um caminho diferente do que a da verdade diz. Quem que está sujeito ao engano? O que os irmãos acham? Quem que está sujeito ao engano? Dos homens. É lógico que nós não estamos aqui com intenção de falar do engano, das coisas curriculares do nosso dia a dia. Por exemplo, que nem se aconteceu semana passada, fui comprar uma laranja para minha mãe e a laranja estava escrito tudo um Lzinho lá, que é de Lima, né? Cheguei em casa, no outro dia minha mãe falou: você comprou laranja azeda? Ô mãe, me enganei, meu. Não é desse engano que nós estamos falando. O que acontece? Né? Gostaria de falar do engano, querido, que a palavra de Deus fala em toda a sua extensão, que ela afeta a nossa relação com o nosso Deus. E quanto a isso, nós não podemos viver no engano. Nós que somos filhos de Deus, chamados por Deus, eleitos por Deus, jamais nós podemos viver no engano, ou trilhar esse caminho do engano. Que é uma coisa terrível. Mas, como disse, é uma coisa sutil que pode nos pegar. A princípio, queridos, todos podem entrar por esse caminho, todos os homens. Todos os homens. Principalmente se nós dependermos da nossa força, né?
do nosso saber, do nosso autoconhecimento, da nossa... Ou confiar em nós. Confiar em nós. Se nós confiarmos em nós, é bem provável que nós entremos nesse caminho do engano. Então todos os homens estão sujeitos a isso, principalmente quando se confia, o homem confia nele. Porque nós temos muitas coisas na nossa vida, como homens, como descendentes de Adão, que tem uma tendência muito forte a entrar por esse caminho de engano. Nós poderíamos dividir os homens, pelo menos em 3 classes, que todos participam do engano, está sujeito ao engano, nós temos que dividir em 3 classes as pessoas. Os ímpios, que não conhecem a Deus, que nunca estão interessados no que Deus pensa, o que Deus diz, os planos de Deus, não estão interessados. Os ímpios do mundo. Com certeza, esse grupo ele está totalmente mergulhado no engano. Não tem nada de verdadeiro neles, a vida deles é um engano, não é? As pessoas que você conhece aí no dia a dia, que não estão preocupadas com Deus, o que Deus diz, o que Deus não diz. Essa classe de pessoas vive completamente no engano. Nós poderíamos dizer que tem uma classe intermediária, que são aqueles que buscam a Deus pelas suas próprias forças, pela sua própria dedicação. São os religiosos. Nós podemos colocar todas as religiões nesse grupo. Todos aqueles que dizem ter uma religião e buscam a Deus, buscam alcançar uma vida melhor através dos seus esforços. Eu diria que essa classe é a maior classe que tem na face da Terra. É a grande maioria. Mas eles correm em direção a Deus, mas esse esforço está sempre baseado nas suas forças, no seu conhecimento, naquilo que ele gosta, naquilo que ele acha melhor. Aí ele forma um conjunto para tentar agradar a Deus. E nós podemos dizer que o engano está totalmente impermeado, infiltrado nesse grupo de pessoas que são a grande maioria que está sobre a face da terra. São religiosos, evangélicos, budistas, um monte, podemos citar um monte, mas que ainda não receberam a revelação de Deus, não são chamados por Deus. Estão buscando a Deus com seus próprios esforços. E o engano está ali. E tem uma terceira classe, que são os filhos de Deus, são aqueles que foram chamados por Deus, são eleitos por Deus, têm um chamado eterno antes da fundação do mundo, que dependem de Deus, mas que também estão sujeitos ao engano. Toda vez que há um descuido nesse grupo, pessoas são chamadas por Deus, também pode percorrer por esse engano. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que pisaram na bola, percorreram esse caminho também. Então, todos os homens estão sujeitos ao engano. E o engano afasta de Deus. Porque se os homens que são chamados, os filhos de Deus que são chamados por Deus, a sua igreja, se eles não se preocuparem com isso, se eu estou vivendo engano ou não, o que acontece, querido, é que qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que o mundo inventa, qualquer coisa que surge ali na esquina, ali na tal, ele fica balançado.
Se isso não estiver bem claro no seu coração para ele quem é a verdade, se o Filho de Deus viver assim, entrando no engano, descuidado, qualquer vento de doutrina pode arrastar ele e tirar ele da comunhão com Deus. Então eu gostaria de ver alguns episódios na palavra de Deus. Tem infinitos textos que falam a respeito disso, mas eu gostaria de ver alguns para a gente poder entender melhor isso, como que um engano ele entra na vida do homem e sempre causa algo comum no final, que é a separação de Deus, perda da comunhão do homem para com Deus. Então a Bíblia deixa registrado isso, né, para nós, pela misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele deixou essas coisas escritas para nós e o Espírito para nos guiar, para que a gente não entre por esse caminho do engano. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus para a gente começar em Gênesis capítulo 3. Versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, do que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comeremos de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que naquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e o comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele diz: ouvi tua voz soar no jardim, e temi porque estava nus e escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher: que se me desse companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Para começar, querido, nesse texto, diz que a serpente era mais astuta do que os animais do campo. Nós, como filhos de Deus, nós temos que entender uma coisa, que nós não somos as pessoas mais espertas do mundo. Quando eu disse que nós não podemos confiar na nosso punho, nós não somos a pessoa mais esperta deste mundo. E contra o engano, essa é uma arma importante. Quando nós achamos que somos conhecedores de tudo e que nós não vamos entrar por esse caminho, é um mau começo. É um mau começo. Nós não somos, porque nós temos uma tendência de ser tolo, de ser indolente, descuidado, ambiciosos, mentirosos. Gostamos de prazeres, gostamos de elogios,
gostamos de dinheiro, gostamos de fama. Todas essas coisas estão em nós. Nós herdamos isso. E essas coisas é um caminho para o engano entrar na nossa vida. Quando nós confiamos em nós mesmos. Então nós não somos as pessoas mais espertas do mundo. O engano, ele sempre vai comparar aquilo que é verdadeiro com um caminho paralelo àquilo que é verdadeiro. Preste bem atenção nisso. O engano sempre vai comparar aquilo que é verdadeiro e estabelecer um caminho paralelo àquilo que é verdadeiro ou àquilo que Deus diz. Como eu já disse, Deus é misericordioso, Ele sempre reafirma, deixou as coisas verdadeiras, a sua palavra, deixou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, mas mesmo assim, os homens têm entrado pelo caminho do engano. A arma fatal do diabo é o engano. No versículo 4 aí, meu irmão, olha o que a serpente diz sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Então a serpente disse a mulher, certamente que não morrereis. Deus tinha dito que vai morrer. Mas o diabo disse para a mulher, certamente que não vai morrer. Hoje, querido, nós vivemos num mundo, o diabo não tem nenhuma vergonha de afrontar Deus e dizer o que Deus disse está errado. Não é verdade? Aliás, ele até lembrou Eva, dizendo, foi assim que Deus disse, não foi? Mas eu vou dizer que é o contrário disso. Provavelmente essas crianças que estão no nosso meio vão encontrar cada dia mais um mundo em que vai dizer o que Deus diz é mentira. Todo lugar que eles forem entrar, eles vão ouvir o que Deus diz é mentira. Por isso nós precisamos saber o que é verdadeiro. O que é a vontade de Deus. Senão nós vamos entrar no engano e achar que aquilo que Deus disse é mentira. Eva sabia o que Deus disse. O diabo lembrou ela do que Deus disse. Mas mesmo assim, ela preferiu fazer aquilo, obedecer aquilo que o diabo disse. Então, se nós não tivermos, sabermos verdadeiro, não tivermos o verdadeiro no nosso coração, aquilo cravado no nosso coração, nós vamos fazer igual a Eva fez. Eva, ela tinha duas palavras. Tinha a palavra de Deus e a palavra do diabo. Morre ou não morre. Ela preferiu ouvir a palavra do diabo, da serpente. Preferiu entrar pelo engano. Nós vamos ter isso todos os dias, até o último dia da sua vida, nós vamos ter isso, frente a frente conosco. Se você não enxerga isso, meu irmão, você precisa ser chamado por Deus ainda, você não foi chamado. Você acha que está tudo normal? O diabo sempre vai usar isso. Ele mostra aquilo que Deus diz e diz, não é assim. Só faltou o diabo dizer para Eva, Deus está te enganando, hein? Mas foi isso que ele disse, não foi? Deus está te enganando. E nós ouvimos isso todo dia, querido. O diabo foi até a presença de Jesus na tentação e disse, olha, é assim, diferente daquilo que Deus disse. Jesus respondeu, não, a palavra diz isso. O diabo foi insistir mais uma vez de outro lado. Jesus não é assim, mas foi insistiu do outro lado. Sempre usando a palavra de Deus, aquilo que é verdadeiro, e querendo estabelecer um caminho paralelo, um caminho diferente. Mas o Senhor Jesus sabia o que era verdadeiro. E se nós não sabemos aquilo que é verdadeiro, nós vamos entrar pelo engano. Então Eva tinha dois caminhos, ela preferiu aquilo que o diabo estava falando.
Nós temos isso todos os dias, diante de nós. A palavra de Deus diz que aquele que quer viver piedosamente, quer servir a Deus, quer viver piedosamente, vai ser o quê? Perseguido. Vai ser colocado esse caminho diante de você. É Deus ou é do diabo? É um engano. Viver uma vida simplesmente dizer que é crente, querido, ficar naquele grupo do meio é perigoso, porque ali só tem engano. E quando nós fazemos essa opção, querido, de não observar aquilo que Deus diz e ir num caminho paralelo, ou aceitar que o que Deus diz não é verdadeiro, você pode ter certeza, querido, que a nossa comunhão vai ser perdida para com Deus. Vai ser perdida. Adão e Eva, eles já se esconderam. Quando eles perceberam que Deus veio, eles já se esconderam. A comunhão separou. Rompeu. Houve uma morte espiritual. Isso é certo. Nós vamos perder a comunhão com Deus. Quando nós começamos a conceber na nossa mente que Deus não está sendo verdadeiro, que aquilo que Deus diz não é verdadeiro, nós já começamos a se separar, perder a comunhão com Deus. As coisas mais simples. Vamos olhar um outro texto, Números capítulo 16. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e On, filhos de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, e se congregaram contra Israel, contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, e todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que vós elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu isso, caiu o seu rosto, e falou a Coré e toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e que ele fará chegar a si. Aquele a quem acolher chegará a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré, e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a que o Senhor escolher, este será santo. Bastam os filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora os filhos de Levi, porventura para vós é pouco que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o mistério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais sacerdócio? Pelo que tu e toda a congregação estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés ouviu, enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Tampouco é que fizeste subir a terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão também totalmente te assenhorais de nós? Aqui nesse texto, o povo de Israel estava caminhando no deserto, né, que foi tirado do Egito por Moisés, o chamado de Deus por Moisés. Deus escolheu Moisés
e Arão, como líderes, como sacerdotes. E aqui fala que esse homem, Coré, ele começou a criar um ambiente diferente ali. Ele começou a achar que Moisés e Arão não tinha nada demais para só eles estar liderando o povo, ou fazendo os trabalhos de Deus na congregação e ministrando aos homens, aos filhos de Israel. E ele começou a ficar incomodado com isso. E ele começou a disseminar entre os homens, porque aqui fala que ele tinha muitos homens, 250 homens dos filhos de Israel, que eram maiorais, não eram qualquer um, né? Eram homens conhecedores daquilo que estava acontecendo, que Deus estava realizando diante deles. E Coré começou a inflamar contra Moisés e Arão. O que estava acontecendo ali? Coré, ele não aceitava ou não estava disposto a obedecer aquilo que Deus tinha estabelecido. Deus não levantou ele para retirar o povo lá e conduzir o povo. Deus levantou Moisés e Arão. E Coré achou que toda a congregação também era santa, não é? Chegou diante de Moisés e falou: por que vocês se elevam diante do povo? Vocês estão numa postura de líder? Se todos nós também somos povo de Deus e somos santos também. Você percebe, irmãos, que às vezes até coisas que parecem ser verdadeiras, ela entra o engano. Boas intenções, o engano entra. Ela está sempre ali num caminho paralelo com aquilo que Deus diz, mas não é o que Deus diz. O engano, ele começa desse jeito, ele começa uma coisa bem pertinho do que Deus diz. E vai indo, e vai indo. Quando vê, já separou totalmente o homem da comunhão com Deus. Ele está praticando coisas horríveis. Isso é um engano. Coré, com suas boas intenções, ele errou. Ele entrou pelo caminho do engano. Começou a fazer contendas contra Moisés. Provérbios 16, 19. Vamos ler esse texto aí. Provérbios 6, 16 a 19. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a alma abomina. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a alma abomina. Qual que é a primeira que aborrece o Senhor? Olhos altivos. A segunda é uma língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Sexto, pés que se apressam a correr para o mal. E a 7ª, a 6ª é testemunha falsa, que profere mentiras. E a 7ª, que Deus abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. É mais ou menos isso que Coré estava fazendo. Se nós, como os filhos de Deus, gostamos desse caminho, de semear contenda contra os irmãos, é bom a gente saber que Deus abomina isso. Senão nós perderemos a nossa comunhão com Deus, estamos
Estamos terrivelmente na mão de um Deus que abomina. Qual foi o resultado de Coré de fazer isso? No final, o que aconteceu? Ele escolheu o caminho que Deus não tinha dito, que Deus não tinha escolhido. Ele preferiu um outro caminho, o caminho do engano. Qual foi o resultado final? A Bíblia diz que a terra se abriu e todos a sua descendência, seu povo, seus homens foram engolidos pela terra. Resultado da abominação de Deus. Deus abomina isso. E semeia, parece uma coisinha simples, né? Semear contenda contra os irmãos. Gosta de ficar falando a palavrinha contra o irmão. Nem sabe se é verdade. Fica ali. Você viu lá? Se nós, como filhos, queremos ter comunhão com Deus, querido, é bom a gente observar isso. Isso afasta a comunhão do nosso Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Morte física e espiritual. As duas. Física e espiritual. O salário do pecado é a morte. Quem não vive em obediência, escolhe aquilo que Deus disse, não tem comunhão com Deus. Isso é mentira. Você pode ter uma religião, pode participar de uma comunidade, pode ser um cantor bom, pode ser um bom tocador, pode ser o que for que você imaginar dentro de uma comunidade. Você não tem comunhão com Deus quando nós não obedecemos a Deus. Jesus contou uma parábola certa vez que diz que constrói a casa sobre a rocha, ela pode vir os ventos, não cai. Mas aquele que constrói sobre a areia ou sobre coisas não é de Deus, vindo os ventos, elas vão se derrubar, vão cair, a ruína vai ser grande. Devemos observar isso. Vamos ler um outro texto? Um outro irmãozinho que preferiu um caminho diferente? 1 Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs o caminho quando subia do Egito. Mas, pois agora fere os Amaleque, destrói totalmente, e tudo que tiver e não lhe perdoes nada. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o que mama, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, arrasa tudo, não fica nada daquele povo. E Saul convocou o povo e os contou em Teilaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Que exército, hein? Até difícil imaginar que ele teve um cara que tinha 200.000 homens no exército. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, e desde Avilá até chegar a Zur, que está de frente ao Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas,
Porém, todo o povo destruiu ao fim da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag. E o melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte. E os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a casa vil, desprezível, destruíram totalmente. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Deus colocou esse homem como rei, o profeta foi lá, ungiu ele, disse para ele, olha, você vai fazer uma guerra contra esse povo, você vai destruir totalmente, porque eu tenho uma bronca com esse povo, Deus disse, não gosto desse povo, você vai destruir tudo, vai eliminar da face da terra. E Saul reuniu seu exército, foi lá e destruiu tudo. Mas ele fez uma coisa, primeiro ele pegou o rei, não destruiu o rei daquele povo. Pegou Agag, conservou Agag. Pior não. Também pegou vacas, os melhores, de primeiro, de segundo, os cordeiros, os bois, e levou. Não destruiu também. Mas o que Deus tinha pedido? O que Deus tinha colocado? Que era para ele destruir tudo, ferir tudo, os homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Não era isso a ordem? Estavam colocadas as duas coisas diante dele. Destruir ou não destruir. Ele pegou, conservou o rei, pegou os melhores lá das ovelhas, dos camelos, e levou. Será que ele entrou pelo engano? Entrou. Preferiu o engano. Considerou aquilo que Deus tinha dito como qualquer coisa. Como coisa vil, como coisa desprezível. Eu vou fazer aquilo que eu acho melhor, aquilo que eu considerar legal. Vou fazer isso. Que Deus disse. Não tem importância. Será que não tem importância o que Deus diz, irmãos? Será que é assim que nós agimos? O engano de Saul foi preservar Agag, as vacas, os bois, os cordeiros. Não foi isso que o profeta disse que Deus tinha mandado ele fazer. E ainda quando foi questionado, querido, ele disse, olha, o povo queria esses bois, essas ovelhas, para oferecer a Deus. Versículo 22 aí diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Os irmãos percebem quanto que é importante obedecer a palavra do Senhor? Em todos esses textos que nós estamos lendo? Os irmãos têm percebido o quanto Deus preza por isso, a obediência dos seus filhos naquilo que Ele diz? Ou não? Ou nós podemos fazer qualquer coisa parecido com o que Deus diz, mas não precisa ser exatamente o que Deus diz. Muitas vezes os homens têm essa justificativa, né? Eu faço isso, faço aquilo. Eu não preciso fazer tudo também, não dá para fazer tudo que Deus pede, né? Eu faço isso, faço aquilo, aquilo que eu gosto, aquilo que é mais fácil, aquilo que eu me adapto. Eu amo esse irmão, mas aquele ali eu não amo, porque ele não é meio chato, né? É melhor amar só esse. Né? Mais ou menos o que Deus diz, não precisa ser exatamente o que Deus diz. E vamos levando. Eu gosto daquele irmãozinho, não gosto do outro, e vamos. Tudo bem. Será que é isso que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, que Deus aprova? Que lhe agrada o coração de Deus?
Ou é engano isso? O irmão eu cumprimento com uma alegria, abraço, papapá, o outro pega na mão, já sorte, que parece que o irmão está com a mão suja. Será que isso não acontece, irmão? Será que Deus se alegra quando ele vê isso? Porque o que Deus disse é diferente, né? Devemos amar todos, próximo como nós mesmos. Mas às vezes nós preferimos entrar pelo engano. E tem um detalhe aqui nesse texto aqui de Saul. Ele diz que ele destruiu totalmente as coisas vil e desprezível. Totalmente. Mas o melhorzinho, ele separou para ele. Ele guardou. É fácil fazer as coisinhas fáceis que a gente gosta, né? Fácil. Isso é terrível, querido. Deus abomina isso. O que era bom, ele catou. E as coisas vil, desprezível, ele destruiu. O que Deus achou disso? Diante daquilo que ele tinha falado, que era para fazer. Na verdade, Esaú praticou uma rebelião contra Deus. Não fez aquilo que Deus... Toda vez, querido, que nós não fazemos aquilo, na verdade, nós estamos se rebelando contra Deus. E a palavra de Deus diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a de porfia, a iniquidade de idolatria. Porfiar significa teimosia, contender com alguém, ficar discutindo com Deus. Deus fala, mas nós não fazemos. Deus fala, mas nós não fazemos. Deus fala, mas não fazemos. Nós vemos todo domingo aqui, lemos 1 Coríntios, o pastor ministra, mas nós não fazemos. Vamos lá. Todo domingo, 1 Coríntios, capítulo 11. Isso é porfia. Teimosia. Discordância, rebelião contra Deus. Se é que somos chamados, se estamos nesse grupo de chamados de Deus. Sua igreja bendita, a noiva. Vamos ler um outro texto que um homem agiu um pouquinho diferente disso. Ele tinha tudo para agir conforme esses, mas ele agiu diferente. Vê como é que o engano é terrível mesmo. Ele tinha tudo para agir diferente, mas ele foi diferente. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó tinha acabado de receber todo quanto é má notícia que os irmãos podem imaginar, né? Vinha notícia de todo lado que alguém tinha morrido, os filhos, o gado, tudo tinha morrido e a coisa estava feia, acabou tudo. O diabo deu uma investida na vida dele, permitido por Deus, e aí sobrou só a mulher dele. E a mulher disse para ele: amaldiçoa Deus. E morre. Ele tinha tudo para fazer isso, não tinha? Vê como é que vencer o engano é uma coisa maravilhosa. Não entrar pelo engano. O engano estava ali, cutucando ele, dizendo: ó, a mulher usando o engano para com ele ali, ó, faz isso, ó.
despreza a Deus e morre, amaldiçoa Deus e morre, e acabou tudo. Mas ele diz algo contrário, ele louvou o nome de Deus, louvores a Deus, engrandeceu o nome de Deus, porque Deus sabia o que estava fazendo. Tinha tudo para entrar pelo engano que a mulher estava sugerindo, mas ele não fez isso. Isso é um homem temente a Deus, um homem que conhece a verdade, conhece quem é a verdade. Não é? Já tinha dois caminhos, amaldiçoar Deus e morrer, ou dizer Deus está certo. Deus tem direito de fazer isso. Deus é soberano, ele tem direito de fazer isso. Qual a diferença, então, entre aqueles Eva, Coré, Saul e Jó? Qual a diferença? Ele não preferiu o engano. Foi sugerido o engano para ele, mas ele não quis. Muitas pessoas têm tudo para entrar pelo engano, querido. Tem tudo, mas não entra. Os outros não têm motivo nenhum para entrar pelo engano, mas entra. Por isso que o engano é uma coisa terrível. É sutil, é disfarçado. Se o engano é uma coisa sutil, disfarçado, está encravado na vida dos homens, qual o remédio para o engano? Qual seria o remédio para o engano? Isso interessa muito aos filhos de Deus. Abre em João capítulo 1, versículo 13. Diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Essa é a realidade dos filhos de Deus, querido. Não nasceram nem da vontade da carne, nem do sangue, mas nem de varão, mas de Deus. Essa é a realidade daqueles que foram chamados por Deus. Se fosse pela nossa vontade, não teria nenhum chamado. Mas foi porque Deus tomou a iniciativa e chamou a sua igreja para viver na dependência dele. Porque ele era capaz de fazer isso, nenhum homem era capaz de fazer isso. Então, o remédio para o engano é todo aquele que vive nessa dependência, tem essa consciência plena que ele não fez nada, que Deus fez, Deus tirou, colocou ele numa realidade que ele vai viver para quem o chamou, para quem o constituiu. Não é assim? Quando surgiu o engano, quando surgiu a segunda opção, o paralelo, ele vai desprezar, porque ele vai dizer, olha, eu fui chamado. Não foi decisão minha, não foi decisão da carne, foi Deus que me constituiu, que me fez assim, para viver para Ele. Então, toda vez que Deus diz, eu obedeço. Toda vez que Deus diz, eu considero verdadeiro o que Deus diz. Porque nós já estamos mortos, nós não estamos mais na situação de caídos, nós estamos precisando de resgatados, perdoados por Ele. As nossas decisões têm que ser tomadas em função daquele que nos constituiu para Ele. Sempre. Porque Ele é o verdadeiro. Ele é que estabeleceu. Ele é a verdade. Acho que foi a última que nós ouvimos a palavra. Eu queria até ler esse texto novamente, João capítulo 6. Foi ministrado a respeito desse texto.
capítulo 6, 35 a 38. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Que ele é o pão da vida. Nós, como filhos que fomos chamados, lá no versículo 13, por ele é o alimento desses que foram chamados. Ele é o pão da vida. Aquele que se alimenta dele não precisa ter uma segunda opção, um paralelo, uma coisa paralela, meia boca do Paraguai. Ele é o pão dele, ele satisfaz aqueles, vai viver por ele. Não é assim? Lá no capítulo 4, quando Jesus estava conversando com aquela mulher, na beira daquele poço, ele disse que eu sou a água que mata a sede. Quem beber dessa água jamais terá sede, e dele fluirá rios de água viva. Então, os filhos de Deus têm que ter essa consciência, têm que saber essa certeza no seu coração, que Ele é suficiente, Ele é o melhor, Ele constituiu para isso, Ele comprou e sustenta todos os seus filhos com tudo aquilo que precisa. Nós não precisamos dar ouvido para o diabo. Como eu disse, queridos, nós vamos ter sempre na nossa vida, diante de nós, cada vez mais, o diabo colocando esse engano. Ah, mas se é isso mesmo? Será que Deus tinha certeza quando ele falou isso? Será que Deus tinha certeza? Será que é verdade que só existe homem e mulher, não tem alguma coisa no meio? Começa devagarzinho, daqui a pouco nós concebemos o nossa mente, porque nós damos ouvido para o que o diabo está falando uma coisa hoje, 2 da manhã, 4 depois da manhã, daqui a pouco nós aceitamos normal. Mas o que Deus diz, nós temos que considerar verdadeiro. Verdadeiro. Só assim nós nos livraremos do engano. Quando nós não consideramos Deus verdadeiro, estamos ouvindo coisas que o diabo lança como engano, nós vamos acabar entrando no engano. Nós ficamos analisando, namorando aquilo que o diabo diz. Eu desci do céu, não para fazer minha vontade, o Senhor disse. Jesus disse, mas para fazer a vontade do Pai. Então a nossa vontade não tem uma importância também, porque Jesus disse que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Por isso que ele não entrou pelo engano, ele cumpriu aquilo que o Pai determinou a ele. Ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. E nós, como filhos, nós não temos a nossa vontade em primeiro lugar mais. Temos a vontade daquele que nos comprou. Um servo, um escravo, quando era comprado por um senhor, a sua vontade é o que menos interessava. Não é? A nossa vontade, muitas vezes, ela gosta do engano. Mas Cristo foi diferente. Nosso Senhor é diferente. Nosso Senhor é verdadeiro. O coração do homem pode ser cheio de engano, mas do nosso Senhor é verdadeiro. Nós temos que crer nisso e viver isso.
Temos o pão vivo que desceu dos céus. Vamos lá para Hebreus agora, irmãos. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma relação de homens que não entraram pelo engano. Eles foram colocados em situações, mas eles preferiram continuar firme, crendo naquilo que Deus disse, naquilo que Deus estabeleceu, e deram testemunhos firmes, sofreram no seu próprio corpo, ou muitos mortos, muitos decapitados, sofrendo. Todo o capítulo 11 fala disso, que eles deram testemunho que não entraram pelo engano, não aceitaram o engano, mas aceitaram aquilo que era verdadeiro. Creram naquilo que ele é verdadeiro. E no capítulo 12, então ele diz, olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, no qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, assentou à destra do trono de Deus. O segredo contra o engano está aqui, queridos. Nós vamos sofrer afrontas, desprezo? Vamos. Quando nós tivermos as duas coisas para decidir, se você decidir por Deus, aquilo que Deus diz, nós vamos receber afronta, desprezo. Não foi assim com o nosso Senhor. Não foi assim com essa nuvem de testemunhas. Eles foram desprezados. Foram desprezados. E o nosso Senhor também, ele não se importou com o desprezo. Suportou a cruz. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra a si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Deus é misericordioso para conosco, muito misericordioso. Nós só precisamos olhar e ver tudo aquilo que Deus deixou para nós sermos vencedores contra o engano. Deixou uma nuvem de testemunho, nosso Senhor Jesus agiu assim, foi para a cruz, foi desprezado, mas ele está sentado à destra de Deus. Ele não entrou pelo engano. Apocalipse, capítulo 3, 17 a 22, diz assim, ó, como diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestidos brancos para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. A pior coisa que tem, querido, na vida de um filho de Deus, ele achar que não precisa de nada, que ele é suficiente, que ele está rico, abastado. É o maior engano. O maior dos enganos. E nesta carta, o Senhor Jesus disse, aconselho que compre de mim ouro, provado pelo fogo. Ele foi provado, foi o único homem que foi provado pelo fogo. O Senhor Jesus. Eis que estou à porta. Certa vez um homem rico aproximou-se de Jesus, um jovem, e disse, olha, eu estou interessado no reino dos céus. Quero ir para o reino dos céus.
E o Senhor Jesus disse para ele, ó, larga tudo que você está fazendo e segue. E a palavra diz que ele não deixou tudo, ele saiu, virou as costas triste e foi embora. Tinha as duas coisas para escolher, ele estava querendo isso, mas ele preferiu a outra, preferiu o engano. Foi triste embora e não teve comunhão com Deus. O que os irmãos acham, querido? Que Deus é verdadeiro? Quando diz? Na sua palavra? Quando nós ouvimos a ministração, vocês acham que Deus está enganando alguém? Está enganando você? Está enganando eu? Que nós temos motivos para duvidar ou fazer diferente, ou quase aquilo que Deus diz, mas não é totalmente aquilo que Deus diz. Que conclusão que nós chegamos? Deus é verdadeiro? Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que bom, né, irmãos? Que bom. Que bom que nós temos essa opção para escolher. Beber da água que o Senhor Jesus nos dá. Viver por Ele. Nós não podemos correr no engano. Deixar o engano tomar conta do nosso coração. E achar que aquilo que estão oferecendo, que o mundo, que o diabo está oferecendo, é melhor daquilo que Deus diz. Amém? Que Deus nos abençoe.